Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal para o vídeo final da nossa série Sexualidade e Espiritismo. Hoje vamos tratar da perversão sexual. O que seria perversão sexual segundo o Espiritismo? Então, sem mais delonga, vamos aos textos. Então, da perversão sexual. No livro A Justiça Divina segundo o Espiritismo, temos algumas informações importantes. A primeira delas: o espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a afeição de suas necessidades e a manifestação de suas tendências. Então aqui, já de cara, a doutrina espírita refuta aquela ideia que está contida nos próprios evangelhos de que a carne é fraca. Não existe carne fraca, porque a carne não tem vontade. Então, o espírito é que é fraco. As tendências são do espírito e não do corpo. Então, de modo geral, o Espiritismo já refuta essa ideia de que alguém sofreu um arrastamento irresistível. Não existe arrastamento irresistível. O ser é levado pelos seus gostos, pelas suas vontades. Isso é muito importante. E agora vamos à definição de perverso ou de perversão segundo a doutrina espírita, que foge bem diferente, principalmente em relação à perversão sexual, das definições da psicologia, da sociedade de modo geral. Vamos à definição espírita. Então, vamos lá. Também no livro A Justiça Divina segundo o Espiritismo, primeira parte, capítulo 3. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Então, nós encarnamos para progredir moralmente e intelectualmente. Há um progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. O progresso intelectual é fruto do trabalho. Essa é a definição espírita. Há o progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Isso é muito importante, porque a vida social é que vai fazer e vai lapidar moralmente o ser. De modo geral, uma consequência disso que se alguém encarnasse e vivesse isolado, não teria como progredir moralmente, porque não há relação. Se não há relação, não há lei de justiça, de amor e de caridade para lidar. Continua Kardec. A vida social é a pedra de toque de todas boas ou más qualidades. Então, as boas e as más qualidades são testadas na vida social. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo o que constitui um homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulos as relações do homem com seus semelhantes. Então, todas essas características nascem das relações. E o Kardec traz ali interessante. Ele traz o que seria a perversão do ponto de vista da doutrina espírita. A maldade, a violência, o egoísmo, a má-fé, a hipocrisia, a avareza. Então, todas essas características que são do homem perverso. Ora, essa perversão também veremos nas relações sexuais. Então, toda a prática que está de acordo com a lei de justiça, de amor e de caridade leva ao homem de bem. E essas práticas que estão fora da lei de justiça, de amor e de caridade, elas, vamos dizer assim, se afasta do homem de bem e cai na perversão moral. Então, essa é a definição espírita, e é a partir deste ponto de vista que vamos tratar as relações sexuais, ok?
Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constitui tais ações o começo de um progresso, ou um começo de progresso. A justiça divina segundo o Espiritismo. Ora, mesmo os perversos, qualquer ação meritória é algo útil para ele. Então a gente também deve entrar nessa questão. Por quê? Porque as doutrinas religiosas têm a tendência a querer fazer o quê? Que aqueles que vamos dizer assim, têm uma conduta má, estão fatalmente e eternamente condenados ao sofrimento eterno. E o Espiritismo diz que cada ação má tem uma consequência e cada ação boa tem sua consequência. E aí, o que resta da ação má? Expiação, reparação e arrependimento, não necessariamente nesta ordem. E aí vamos então fazer uma reflexão do ponto de vista da doutrina espírita sobre certas práticas sexuais, para ver se ela está de acordo, podemos definir como uma perversão sexual ou não, ou se não é, mas quais são as consequências morais do ponto de vista da doutrina espírita. Então, em primeiro lugar, a questão do sexo livre. O sexo livre, o espírito vai sofrer no mundo espiritual porque praticou o sexo livre. Então podemos desdobrar essa questão em duas. Em primeiro lugar, do ponto de vista da lei de justiça, de amor e de caridade. Desde que essa pessoa pratique o sexo com outras pessoas com pleno consentimento, desde que ela não tenha nenhuma ligação com uma outra pessoa, ou se tenha ligação com outra pessoa, essa conduta seja perfeitamente aceitável, não há nenhuma consequência moral nesse sentido. Agora, tem uma outra vertente que é você, assim como qualquer coisa material, ela gera paixão, gera os impulsos, como, por exemplo, comer chocolate. O chocolate por si não é mau, mas se o espírito se deixa levar pela necessidade do prazer do chocolate, aquele prazer se torna um vício, e o vício o aprisiona. A mesma coisa o sexo. Se alguém usa e pratica o sexo simplesmente pelo puro prazer do sexo o tempo todo, visando cada vez mais parceiros para isso, ele pode fatalmente também se viciar, e todo vício tem uma consequência, principalmente dos fluidos que vão ser compostos por aquele ser, e ao desencarnar ele se verá como um espírito de terceira ordem, preso aos seus desejos e sofrendo a necessidade de prazeres que ele não mais pode satisfazer. Mas do ponto de vista da lei de justiça, de amor e de caridade, fazer sexo com um, com dois ou com três não há problema, ok? Isso é importante. Relacionamento aberto. O relacionamento aberto é quase que uma vertente do sexo livre. A diferença é que já há aí uma relação de afetividade com uma outra pessoa. Essa pessoa, ela pode, consentindo ou não, ela pode de alguma forma sentir ciúme. Alguém pode achar que o relacionamento está dando mais atenção ao outro, e essa relação, esse ciúme já começa a ferir a lei de justiça, de amor e de caridade. Então começa a ter problemas, desde que as relações não sejam bem estabelecidas, para que um ou outro não sofra. Desde o momento em que um só comece a sofrer por causa da conduta do outro, já há problemas relacionados à lei de justiça, de amor e de caridade. Mas também
tem uma outra vertente que é a da necessidade do sexo, priorizar mais o sexo do que a relação. Isto é, o espiritismo, ele não condena nada, é apenas uma consequência. Como diz Kardec, o espírita usa de tudo e não abusa de nada. Agora, cada abuso tem uma consequência, como estava lá na Justiça Divina segundo o Espiritismo. Não há uma única ação da matéria, uma única ação do espírito má que não tenha consequência, como não há uma única ação boa que não tenha consequência. Então, se o espírito busca o prazer do sexo indiscriminadamente, isso vai ter uma consequência, que ele depois vai ter que se reeducar mentalmente e moralmente. Agora, se ele pratica do ponto de vista espírita, não faz diferença para a doutrina espírita, porque ela é um conjunto de leis. Agora, para cada um que age, aí tem as suas consequências. Uma outra questão, essa sim está dentro podemos caracterizar como uma ação perversa, que é a pedofilia. A pedofilia, como todos sabem, é o prazer que alguns adultos têm em relações sexuais com crianças ou com vulneráveis. Qual é o problema do ponto de vista físico? A doutrina espírita diz que é errado fazer ou não fazer sexo com menor de idade? O problema não é esse, porque sexo é sexo. A questão é que existe um ser que não tem plena consciência das suas atitudes e não sabe muito bem, está sob a influência maligna, maliciosa de um outro ser que sabe que está dominando alguém de inocente. Aí, nesse caso, é a lei de justiça, de amor e de caridade que está sendo violada e vai sofrer as consequências. Então, a pedofilia, ela é uma ação condenável do ponto de vista doutrinário. Por quê? Porque você está manipulando alguém que não tem ainda plena consciência dos seus sentimentos, do seu corpo, etc. Principalmente falando de adolescente, falando de criança, então não tem a menor possibilidade. Então uma pessoa que age dessa forma cruelmente sofrerá as consequências de suas ações malignas, porque isso é uma ação maligna, ok? Então, principalmente por causa da lei de justiça, de amor e de caridade. Quanto às relações sociais, as sociedades elas mudam com o tempo. Então, antigamente poderia casar com pessoas de 12 anos, de 10 anos, de 9 anos, mas do ponto de vista da doutrina espírita, independente das leis humanas, o que rege é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, se alguém se aproveita da inocência de alguém, sendo criança ou não, ela está agindo de forma má. E agir de forma má é uma perversão. Quanto mais inocente é o ser, quanto menos condições ele tem de dar conta dos seus sentimentos, das suas emoções, mais perversa é a pessoa. Zoofilia. Zoofilia é o prazer que as pessoas têm de fazer relações sexuais com os animais. O próprio presidente já revelou que gostava de fazer sexo com animais quando era jovem. O grande problema dessa prática é que você está puramente buscando os prazeres animais. Não há nenhuma relação de afinidade, de amor entre um homem e um animal. É apenas o sexo. E o sexo, você está apenas buscando o prazer, então você também será influenciado porque os seus pensamentos são de matéria. Da mesma forma como qualquer outra coisa, como a comida, como o álcool, como o cigarro, qualquer coisa que você busque de prazer e se deixe levar por esse prazer tem consequências. E, de modo geral, às vezes a pessoa até sacrifica alguns animais para os seus prazeres. E isso também é perversão, porque é uma ação má. Você não está usando o animal para o alimento de alguém, para poder preservar a própria vida, não, apenas para o prazer. Então, é algum tipo de desequilíbrio também.
o poliamor. O poliamor, como nós já falamos, o relacionamento aberto, o amor livre, tem as consequências, porque quando mais pessoas você se relaciona, mais dificuldades você tem de administrar os sentimentos entre as pessoas. Então, desde que você, em algum ato, fira a lei de justiça, dê mais a um do que a outro, a lei de amor, né, dê mais atenção a um do que a outro, e de caridade, não respeite os sofrimentos e os sentimentos do outro, há dificuldades que você terá que ressarcir no futuro, porque não há uma única ação má que não tenha consequência no futuro. E geralmente, não estou querendo pré-julgar, mas também está em primeiro plano as questões do prazer do sexo. Consentido ou não, tem consequências. O sadomasoquismo. O sadomasoquismo tem duas partes, né? Que é o sádico e o masoquista. A relação do sexo em si, como nós já tratamos aqui em outros vídeos, o sexo é o sexo. A forma como as pessoas tratam esse sexo está relacionada entre elas duas, e cada um que faça do jeito que achar melhor. Agora, a questão importante é: o que te leva a desejar sentir o sofrimento e relacionar esse sofrimento com o sexo? Pode ter relações em outras encarnações, em outras circunstâncias da vida, que psicologicamente te levaram a esse tipo de desejo de prazer. Da mesma forma, o sádico. E o sádico ainda tem uma consequência maior, porque ele está, de uma certa forma, fazendo com que o outro sofra. Mesmo o outro gostando de sofrer, a sua ação é má. Da mesma forma que quando alguém assiste uma novela e deseja que o vilão da novela ou do filme sofra, aquilo é ficção, é uma história inventada, mas os seus sentimentos são reais. Os seus pensamentos maus são reais, e esses pensamentos você está emanando esses pensamentos. Então o sádico, mesmo consentido, ele está exercitando os maus pensamentos, e isso também terá consequência. Agora, que cada um seja livre para fazer o que quiser, mas lembrando que todos os pensamentos, não há um único ato da alma, sendo repetitivo, né? Que não tenha uma boa consequência, e não há um único ato mau que não tenha uma má consequência. Ok? Então, de modo geral, a gente pode entender que a lei de justiça, de amor e de caridade é a que rege as relações, porque é a pedra de toque das virtudes e das imperfeições. E o sexo não está fora disso. Existem outras complicações, quando a gente pode pegar aqui algumas outras questões sexuais, vamos dizer, exóticas, para tratar, como por exemplo a necrofilia, né? Seria a violação de cadáver, o uso de cadáver como objeto sexual. A própria sociedade condena esse tipo de coisa como crime, a violação de cadáver. Então alguém, pelas suas fantasias, os seus fetiches, etc., deseja praticar o sexo. Isso já é uma outra questão, porque você está diretamente ferindo a lei de justiça, de amor e de caridade. Consequentemente, é uma ação má e uma ação perversa. A timofilia. Timofilia é excitação por objetos com metais preciosos, com bijuterias, etc. Isso, a pessoa sente uma excitação. Isso também é uma forma de desequilíbrio que não tem uma ação relacionada à lei de justiça, de amor e de caridade, porque não há um outro ser relacionado, a não ser que você manipule alguém para que te dê esses presentes. E aí a sua ação também é má. Mas desejar pedras preciosas, joias, etc., é a mesma coisa que desejar chocolate, desejar um carro, desejar uma casa. São desejos materiais. Okay?
O frontismo. O frontismo é o prazer sexual que se tem em esfregar na outra pessoa sem o consentimento. É um exemplo, no metrô, no ônibus, etc. Isso é um crime. Ora, a sociedade define como um crime, e do ponto de vista da lei de justiça, de amor e de caridade também, porque você está se aproveitando de alguém sem o consentimento dessa pessoa, muitas vezes constrangendo, etc. Então, também é um ato perverso, né? Então, todas essas questões, a primeira coisa que devemos pensar do ponto de vista espírita é, em primeiro lugar, se fere a lei de justiça, de amor e de caridade. E segundo lugar, esses pensamentos, esses desejos me deixam mais material ou menos material? Porque o objetivo da doutrina espírita é que a gente supere as influências da matéria, que a gente alcance a felicidade. Como fazendo isso? Desapegando dos prazeres materiais. Não é desprezando os prazeres materiais. Como já falamos lá no vídeo 1 e no vídeo 2. O sexo, negar o sexo que é contrário à lei de Deus. Agora, como nos relacionaremos com ele vai depender das nossas condutas. E cada conduta tem a sua consequência. Então, essa série termina aqui com essas questões um pouco mais drásticas, né? Mas eu espero ter contribuído da melhor forma possível com um pensamento trazido, tendo por base a doutrina dos espíritos, e não as igrejas, e não as religiões, e não os pensamentos de espíritos materialistas atrasados, etc. Não vou agradar a todos, é óbvio, mas eu espero que as pessoas pelo menos entendam qual é o ponto de vista da doutrina espírita. Esse é o móvel do nosso vídeo. Não é condenar, não é incentivar, é apenas um estudo. E que cada um faça com as leis naturais aquilo que achar melhor, porque a cada um será dado segundo suas obras. Muito obrigado.